Fica concluída a discussão desta declaração política. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia para fazer uma declaração política pelos Verdes. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Terminou no passado dia 15 a Conferência do Clima na Polónia, a COP24. Dos resultados desta conferência, verificaram-se avanços na definição da implementação do Acordo de Paris, na concretização de alguns aspectos de implementação desse acordo, mas esses avanços não se revelam minimamente suficientes para atingir a ambição de que o planeta precisa e para se garantirem certezas de resultados efetivamente necessários para mitigar as alterações climáticas. O mais recente relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas dá bem conta que, para atingirmos globalmente um aumento de temperatura não superior a 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial, é necessário, pelo menos, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 45% até 2030. Até 2030, senhoras e senhores deputados, está quase, com valores de referência de 2010. Ou seja, em 20 anos, temos mais 10 para tomar medidas eficazes que reduzam substancialmente as emissões de gases com efeito de estufa. O problema é que, ao ritmo a que a falta de medidas opera e o aquecimento global avança, a temperatura média do planeta poderá, segundo dados científicos, atingir mais 4 graus Celsius no final deste século, com consequências catastróficas. Essas consequências estão amplamente estudadas e identificadas, designadamente a subida do nível das águas dos mares, o aumento do número e da intensidade dos extremos climáticos, a destruição imensa de biodiversidade com impactos muito graves nos serviços de ecossistema que são prestados às sociedades humanas, a perda de solo útil para a agricultura e, portanto, consequentemente, da capacidade de produção de alimentos, a disseminação de certas doenças com características tropicais, entre tantas outras consequências que estão identificadas, com resultados muito preocupantes, designadamente, um que nos deve preocupar, tendo em conta aquela que é a realidade que conhecemos, que é designadamente o aumento do número de refugiados climáticos e ambientais por esse mundo fora. É por isso necessário gerar e fixar a ambição política de não aumentar em mais de 1,5 graus Celsius a temperatura média do planeta. Foi esse o sinal de urgência para a tomada de medidas que a Conferência das Partes da Convenção Quadro para as Alterações Climáticas realizada na Polónia não deu. O painel intergovernamental para as alterações climáticas refere que não é fácil atingir aquele objetivo, pelo que se tem demonstrado e praticado, e designadamente pelo ritmo praticado. Mas não é impossível atingir esse objetivo. Agora, esse objetivo não vai conseguir ser atingido com atitudes como, por exemplo, a dos Estados Unidos da América, que se recusaram a associar ao Acordo de Paris ou que procuram iludir e tomar os combustíveis fósseis, procurando classificá-los como fontes de energia limpa, o que é absolutamente caricato. Senhoras e senhores deputados, o mundo precisa de medidas urgentes e nós sabemos que o combate às alterações climáticas é um problema global que requer respostas locais. É por isso que, em Portugal, os Verdes continuarão a bater-se por mais investimento para atingir resultados, quer na componente da adaptação às alterações climáticas, quer na componente da mitigação das alterações climáticas. E justamente nessa componente procuraremos incentivar, reivindicar, no sentido de que a produção de energia seja totalmente adveniente de fontes renováveis, pelo menos a partir de 2050. Temos essa responsabilidade. Não é só falar da descarbonização da nossa economia do ponto de vista teórico e através de alguns documentos que se vão produzindo. São necessários investimentos concretos para que as medidas possam ser implementadas.
Consideramos também que, do ponto de vista energético, é fundamental dar prioridade à produção de eletricidade descentralizada e de base local para autoconsumo. É fundamental também dar prioridade à eficiência e à poupança energética também no sistema global do sistema elétrico. Por outro lado, não consideramos nós verdes que a transição, digamos assim, da mobilidade tão fundamental para esta matéria se dê do carro que consome combustíveis fósseis para o carro elétrico. O futuro está, de facto, na aposta na mobilidade coletiva e na mobilidade ativa. E, nesse sentido, é fundamental investir para uma rede de transportes públicos adequada às necessidades dos cidadãos, quer do ponto de vista rodoviário, quer do ponto de vista fluvial, quer do ponto de vista ferroviário, que é um setor fundamental para que, de facto, as pessoas possam fazer a opção de largar o transporte individual nos seus movimentos pendulares e possam associar-se, de facto, à utilização do transporte coletivo, desde que esse seja efetivamente útil nessa utilização. Por outro lado, é fundamental também práticas agrícolas mais sustentáveis, mas não como o Sr. Ministro do Ambiente vem anunciando, no sentido de baixar a produção pecuária no país, levando a acreditar que aquilo que vai acontecer, tendo em conta os níveis de consumo, é uma importação neste setor, o alargamento da importação deste setor. Isto não é a solução, de facto, adequada àquele que é o problema global que está criado. Nós precisamos, de facto, de soluções mais sustentáveis, que reduzam a pegada ecológica, seja do ponto de vista das atitudes individuais, seja do ponto de vista das atitudes económicas, e, nesse sentido, precisamos de uma produção local mais sustentável para um consumo local também mais sustentável. Estes são alguns exemplos, senhoras e senhores deputados, pelos quais os verdes se têm batido, e vou mesmo terminar, senhora Presidente, e propostas pelas quais se continuarão a bater, no sentido de garantirmos investimentos necessários para salvarmos o planeta, que tem condições para nos acolher e que tem uma riqueza biológica única. Muito obrigada pela tolerância, senhora Presidente. Senhora deputada, vamos aguardar que retome o seu lugar. Senhora deputada Heloísa Apolónia tem 5 pedidos de esclarecimento. Todos em conjunto, vai responder a todos os pedidos de esclarecimento em conjunto. Tem desde já a palavra o Sr. Deputado Luís Vilhena para uma pergunta pelo Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Falando de Katowice e da COP24. Começava por dizer que um dia, quando os economistas substituírem a palavra crescimento económico por sustentabilidade, os países encontrarem mecanismos de apoio e segurança social sem passar pelo aumento da natalidade, os cidadãos viverem confortáveis fora de uma sociedade hiperconsumista e os lobbies dos combustíveis fósseis perderem a força relativamente aos das energias renováveis, só aí poderemos ter sinais da inversão de uma curva construída por este modelo de desenvolvimento em que ainda vivemos. Até lá vamos mitigando algumas das implicações que tem este modelo de desenvolvimento. Modelo esse que abusa de recursos naturais que o planeta dispõe e altera o equilíbrio do ecossistema. Se esta era a minha convicção antes de participar na COP24, fiquei ainda com mais certezas e mais convencido disso. Apesar de alguns insucessos desta cimeira, foram dados importantes passos e assinados documentos de compromisso importantes, como é o livro de regras, mas se não forem dados os passos certos para a descarbonização da economia, no sentido do discurso do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, temos de passar do nível da urgência ao nível da emergência. Eu estou convencido que Portugal está no bom caminho e até beneficia da sua boa prestação em termos de políticas ambientais e energéticas. E a pergunta que eu deixava à Sra. Deputada Heloísa Apolónia era se, tendo em vista que colocou a maior parte dos parâmetros que aqui apresentou eram em termos globais, do planeta, se concorda que Portugal está numa boa posição relativamente a estes assuntos e também no bom caminho. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, para um pedido de esclarecimento. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Felizmente que o combate às alterações climáticas é muito mais do que Katowice ou do que a COP24. Se assim não fosse, a sustentabilidade ambiental da Terra estaria suspensa entre o poderosíssimo lobby dos hidrocarbonetos, dos seus interesses económicos e a ideologia conservadora negacionista que se recusa a ver mão humana nas alterações climáticas. Felizmente que é muito mais este combate do que Katowice e a COP24. Em Lisboa, por exemplo, ficaram claras as linhas vermelhas dos manifestantes sobre os furos de Aljubarrota e da Bajoca. Não faz sentido qualquer estratégia de investimento em fontes de energia que queremos e precisamos de ultrapassar, e quem quiser investir em energia deve fazê-lo em fontes limpas e renováveis. Sobre Katowice, temos apenas a dizer o seguinte: foi uma desilusão. O livro de regras, o texto que sai de Katowice, define algumas metodologias nas formas como se medem as emissões de gases com efeitos de estufa. Mas é preciso dizer que este texto é uma espécie de fita métrica que nada tem para medir, porque os países recusaram-se a alguma ambição relativamente à definição das metas para a diminuição das emissões de gases com efeitos de estufas. E este é o problema central. É que o lobby dos hidrocarbonetos, a ideologia conservadora negacionista, continua a bloquear avanços que são decisivos para combater as alterações climáticas. E esta falta de ambição e de clareza do texto final da COP24 também se transmite à falta de acordo para o combate às desigualdades e à pobreza, para o financiamento do Fundo Verde, que é fundamental para o combate às alterações climáticas. O texto da COP24 saúda o relatório da Plataforma Intergovernamental contra as Alterações Climáticas, mas não define qualquer meta efetiva. E este é o problema central. E a questão que eu queria colocar à Sra. Deputada Heloísa Apolónia é o seguinte: considera ou não que, se continuarmos a ter textos das COP neste sentido, são apenas resultados medíocres que nada contribuem para o avanço às alterações climáticas? É preciso medidas decisivas, com ambição, com metas definidas. Precisamos de fazer esse caminho, mas temos que saber quais são as metas que de facto queremos para o combate às alterações climáticas. Precisamos, no nosso país, de definir passos fundamentais para a transição energética. E um dos problemas que está colocado é a falta de investimento em relação à energia da origem fotovoltaica, onde temos um atraso absurdo, apesar de Portugal ser um dos países da Europa com maior exposição solar. O que falta é investimento na transição energética, na construção, de facto, de infraestruturas que permitam que essa transição energética seja eficaz e a partir de fontes limpas e renováveis. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir com as perguntas. Tem a palavra pelo PCP a Sra. Deputada Ângela Moreira. Obrigada, Sra. Presidente. Senhores Deputados, a pretexto de combate às alterações climáticas, aproveita-se para tentar legitimar e aprofundar a implementação de mecanismos que visam mercantilizar o ambiente. A expressão alteração climática, enquanto subida de temperatura média, é redutora. As ocorrências de fenómenos climáticos extremos com maior frequência não se esgotam na subida de temperatura. A relação entre homem e natureza deveria ser harmoniosa e sustentável, mas o capitalismo tem levado a uma dilapidação dos recursos naturais como único objetivo de gerar lucro. A partir de um problema real, continuam a tentar impor mecanismos que dizem ser a solução do problema, mas em nenhum momento referem as consequências das suas ações, em particular quanto ao modelo de produção, à forma de distribuição, à forma de gerar lucro numa sociedade em que o consumo exacerbado, sobreprodução e os inerentes desperdícios e má distribuição não são minimamente desincentivados. A tese central, encapotada de um alarmismo centrados nas alterações climáticas, é a de responsabilizar todos pela dilapidação da natureza como se tivessem todos a mesma responsabilidade, procurando impedir o desenvolvimento de países menos desenvolvidos
quando na realidade os que mais contribuem para este desaparecer de recursos da natureza não são diretamente responsabilizados. A propósito da necessidade de combater alterações climáticas, aproveita-se para implementar mecanismos cujo objetivo é mercantilizar o ambiente, sem que se questione a perversidade e ineficácia dos instrumentos de mercado, como o do mercado de carbono, que num quadro de redução de atividade económica, o produtor de gases efeito estufa diminui a procura de licença de produção de CO2, baixando assim o preço das licenças, tornando-se mais barato poluir. Mais do que discutir os efeitos das alterações climáticas, importaria também discutir as suas causas, o que permitiria concluir que a solução, como de outros problemas ambientais, será encontrada no quadro do sistema económico e social e racional em que vivemos. Valorizar apenas o facto da preocupação dos verdes com esta temática. Obrigada. Para outro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Bruno Coimbra, pelo PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, é bastante claro que Katowice não foi o sucesso que se exigia, mas também é claro que permitiu avançar no sentido certo. É preciso mais, é muito óbvio, mas apesar das tentativas de bloqueio de alguns, temos hoje um livro de regras, uma matriz única de reporte e quantificação de emissões e caminho aberto para os contributos que vamos definir em 2020. Como disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, já não estamos num estado de urgência, mas estamos num estado de emergência. E não podemos contemplar mais sucessivos adiamentos. Este é um tema de que se gosta de falar, mas é um tema sobre o qual se falar se deve ter também algum histórico. E este é um tema muito caro ao PSD, um tema plasmado na nossa ação política e governativa. O PSD implementou importantes reformas na energia, no ambiente, no ordenamento do território e no combate às alterações climáticas. A ambição que trilhamos para Portugal foi amplamente reconhecida a nível internacional e foi fundamental para que hoje nos apresentássemos em Katowice com o trabalho de casa feito. Hoje, os verdes trazem este tema e agitam a bandeira do combate às alterações climáticas. Mas interessa perguntar onde estiveram quando o país decidiu encarar este problema? Onde estiveram quando traçámos metas exigentes e avançámos? Querem menos combustíveis fósseis, mas votaram contra as nossas medidas da mobilidade elétrica e contra os investimentos na eólica e na hídrica. Reclamam proteção do litoral, mas são contra a remoção de construções ilegais e contra medidas de defesa da costa. Querem comportamentos mais sustentáveis, mas reverteram incentivos da fiscalidade verde, votaram contra a tributação dos sacos plásticos leves e contra a taxação dos veículos em função das emissões de CO2. A verdade é que neste desafio não se pode contar com os verdes. O PEV que hoje fala da importância de Paris é o PEV que se empoleira numa coligação com o PCP para eleger 2 deputados, mas que não consegue sequer que o mesmo PCP vote favoravelmente à ratificação desse acordo que hoje diz ser fundamental. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, pelo CDS-PP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria saudar a deputada Heloísa Apolónia por trazer este tema aqui hoje tão importante. É indiscutível, Sra. Deputada, que parece-nos a todos que temos de mitigar os efeitos das alterações climáticas e também é indiscutível que a COP24 foi, mais uma vez, pouco ambiciosa, sobretudo naquilo que são a falta de definição de metas para os países cumprirem. Mas a União Europeia comprometeu-se, Portugal está também comprometido e o Governo apresentou o roteiro para a neutralidade carbónica para 2050, que é, aliás, a grande aposta do Governo e que tem sido a grande aposta do Governo na descarbonização, não apenas, por um lado, na produção de energias renováveis e, por outro lado, no que respeita à mobilidade elétrica. E Portugal tem, de facto, excelentes condições para a produção de energia solar, de energia eólica e até da energia das ondas, quando ela estiver mais desenvolvida e que, aliás, não consta nenhuma palavra neste roteiro para a neutralidade carbónica.
Mas, senhora deputada, para que a humanidade consiga resistir ao impacto das alterações climáticas, não basta Portugal contribuir, ou a União Europeia contribuir, ou um conjunto de países contribuírem, porque infelizmente ou felizmente o ar e o mar não têm fronteiras físicas e, portanto, Portugal é dado como um dos países que mais impactos vai sofrer, mas também é um dos países que tem muito contribuído para a redução das alterações climáticas. E estranho por isso que nenhum dos deputados, nem a senhora deputada Heloísa Apolónia, nem nenhum dos deputados que me antecedeu tenha falado de uma matéria que vai ser fundamental para Portugal, que é a água. E eu diria, senhora deputada, pergunto-lhe se não acha que, a par de uma estratégia de mitigação das alterações climáticas, temos também de ter uma estratégia de adaptação às alterações climáticas e que, da parte do Governo, o CDS não conhece qual é que é a estratégia de adaptação, nem sequer sabemos se o Governo tem alguma estratégia de adaptação. No que diz respeito à água, senhora deputada, e tendo em conta a posição que os verdes tiveram, posição conjunta com o Governo, de acabar com as barragens em Portugal, pergunto-lhe, senhora deputada, aliás, lendo a página 214 e 328 também do relatório do painel do IPCC, constatamos aquilo que o CDS tem vindo a dizer frequentemente. Vai ser o período de precipitação intensa vai ser cada vez mais frequente e secas cada vez mais prolongadas. O painel intergovernamental diz explicitamente que é preciso armazenar mais água. E eu pergunto-lhe, senhora deputada, o que é que o PEV pensa disto? Pensa como o PAN que nós vamos ter de nos sujeitar à falta de água e, portanto, vamos ficar num deserto, ou entende que temos de fazer alguma coisa, armazenar água para nos precavermos para um futuro que é mais próximo do que infelizmente todos queremos, para não sofrermos de facto as consequências da falta de água que o nosso país vai ter. Obrigada, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia para responder em conjunto a estas perguntas. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu concordo na generalidade com aquilo que referiu o Sr. Deputado Luís Vilhena, o Sr. Deputado Pedro Soares e a Sra. Deputada Ângela Moreira, e até com parte daquilo que referiu a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Agora, com aquilo que referiu o Sr. Deputado Bruno Coimbra, desculpe lá, esse seu exercício de demagogia fica-lhe imensamente mal. Quero que eu lhe relembre, Sr. Deputado, qual foi uma das grandes medidas que os senhores tomaram, não certamente para o combate às alterações climáticas, mas para o incentivo à mobilidade coletiva? Foi retirar dinheiro da carteira das pessoas, cortar salários, cortar pensões e tudo mais aquilo que puderam, para que as pessoas não pudessem gastarem rigorosamente nada e fossem obrigadas, ouça bem aquilo que eu lhe digo, até a ficar em casa pela lógica do desemprego que os senhores criaram e, portanto, nem transporte coletivo utilizavam. Está a ver, Sr. Deputado? Essa foi a vossa grande estratégia para a mobilidade na sua componente de combate às alterações climáticas. Quero que eu lhe lembre mais alguma coisa. Os quilómetros de ferrovia que os senhores desperdiçaram e encerraram. Quero que eu lhe lembre que a grande estratégia para o combate às alterações climáticas, olha, não é essa a estratégia de mobilidade pela qual nós andamos a lutar. Nós andamos a lutar por mais comboios, mais ferrovia, mais transportes, seja ele de que origem for, para servir as populações. Populações que têm emprego e que ganham com dignidade. Entende, Sr. Deputado? A nossa estratégia é, de facto, muito diferente. E vem o Sr. Deputado lembrar a magnífica medida dos sacos plásticos. Deixe lá eu ver se lembro exatamente o que é que isso significou. O Sr. Deputado, só se não for sério, é que diz que os verdes aqui na Assembleia da República não têm apresentado inúmeras medidas para o combate ao desperdício, às embalagens e aos plásticos, só se não for sério. E nós alertámos na altura, sabe qual foi o nosso sentido de voto? A dizer que aquilo que era fundamental era que os sacos plásticos leves desaparecessem do mercado. Porque, não estando no mercado, eles pura e simplesmente não são disseminados em meio livre. Não há incentivos, Sr. Deputado. Há incentivos que podem ser dados. Agora, repare, os senhores é sempre a penalizar os consumidores. O que é que então introduziram uma taxa? O que é que os hipermercados fizeram? Repare bem na lógica e na razão que os verdes têm. Retiraram os sacos leves do mercado.
puseram uns mais grossos e vendem-nos ao consumidor. O consumidor pensa que está a pagar uma taxa e afinal está a comprar um produto ao hipermercado. Ou seja, os 40 milhões de euros que o governo PSD-CDS dizia que ia arrecadar, já tendo em conta aquilo que pensava diminuir com a taxa, foram diretamente para os hipermercados. Que grande negócio que os senhores criaram para os hipermercados. Aplausos, senhor deputado. De facto, não é assim que se combate as alterações climáticas e que se tomam medidas adequadas para garantir melhores padrões ambientais. Senhora deputada Patrícia Fonseca, nós continuarmos a bater pela implementação do Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água, porque nós temos a certeza que ele está enfiado na gaveta. Agora, senhora deputada, é fundamental uma nova lógica de utilização da água e nas práticas agrícolas também é fundamental termos práticas agrícolas mais sustentáveis, com vista justamente a esta utilização mais racional. Nós não somos contra barragens, só dito assim. Agora, nós consideramos que já temos, de facto, uma capacidade de armazenamento bastante razoável, senhora deputada, bastante razoável, e não vale a pena continuar a querer criar e implementar barragens atrás de barragens para produção elétrica mínima, que não tem praticamente nenhum significado, quando nós, de facto, temos é que apostar noutras fontes, noutras origens, designadamente na fotovoltaica, onde nós estamos amplamente atrasados relativamente à potencialidade que nós temos. E isso é que é fundamental. Uma visão estratégica, integrada, é esse o contributo que os verdes têm dado e que pretendem continuar a dar. Muito obrigada, senhora Presidente.